Olá, mundo! Salve, humanidade! Todas as pessoas de bom coração e as que não têm um coração tão bom, salve também! Meus amigos, meu nome é Nilza Alarcon e nós hoje vamos responder algumas perguntas. E antes que você pergunte quem sou eu sou uma pessoa interessada em ajudar, auxiliar. Eu acho que isso deve ser suficiente. Gostaria que essas perguntas, que sempre são feitas, sejam respondidas a partir de agora. Eu estou aqui com a Edna e a Edna vai ajudar a encaminhar esses assuntos. Ok, Edna? Ok. Gostaria que você começasse falando sobre o corpo físico. O nosso corpo físico, ele é produto de um DNA. Ele é produto de estrelas. Ele é produto de um Criador primordial, que primordialmente nos deu um átomo divino, um átomo semente. Então, isso de uma forma genérica. Agora, o que é importante começar a saber sobre o corpo humano é sobre o DNA. O DNA do ser humano já foi comprovado cientificamente que ele não é uma composição única, que existem muitas raças extraterrestres que contribuíram para formar o DNA. Daí o ser humano ser uma criatura ao mesmo tempo animal racional, né? Animal e ao mesmo tempo racional. Mas tem algo no ser humano que é diferente da maioria dos extraterrestres, que é o corpo emocional. Então o DNA é que é importante que vocês investiguem, pesquisem, estudem e descubram. Ele não é meramente um catalisador das diferenças entre nós de biotipo. Existe o DNA do pai, o DNA da mãe e o DNA da alma. 3 DNA se fundem para fazer as características únicas de um ser humano. Então, o ser humano ele é único. Então, não se repete. Isso também no universo é um fato extraordinário, além da capacidade que o ser humano tem de adaptabilidade, de se adaptar a condições horríveis, muitas vezes. Outro. Após a evolução do DNA, a prática da higiene corporal, o que você pode nos dizer? A higiene corporal, ela é fundamental para a saúde do corpo físico. Ela é por dentro e ela é por fora. A pessoa que negligencia e desconhece o que seja higiene interna e higiene externa, vai adquirir doenças e não vai saber que é por falta de higiene física. A higiene não é só física. A higiene é mental, a higiene é emocional, a higiene é áurica, que é o campo eletromagnético da pessoa. Muitas vezes essa aura está carregada de fluidos negativos, de assédios, e ela precisa fundamentalmente de vários tipos de higiene. Então, muitas vezes, essa higiene emocional, mental, física, interna e externa, as pessoas não conhecem. Elas desconhecem e também não procuram, também não estudam, também não investigam. Eu lembro de uma frase na Bíblia que diz assim: por falta de conhecimento pereceu o meu povo. Ora, por falta de conhecimento, esse povo está perecendo. Essa civilização está da forma que vocês estão vendo. Mas o que por exemplo, higiene? A externa você sabe, não é? É o seu banho, é a sua limpeza,
e é você saber que tem peles mortas, e é de vez em quando você esfoliar peles mortas, e nutrir também por fora, cuidar muito bem dos dentes, porque dentes sujos eles são portadores de doenças, e leva doenças ao estômago e daí se espalha. Então você não pode ignorar a limpeza dos seus dentes, das suas unhas e assim por diante. Fácil, esse é fácil. Agora, e a higiene interna dos órgãos, como é feito? Existem períodos na vida que, para poder fazer uma limpeza interna, devemos deixar de comer certas coisas. Devemos comer outras coisas. Devemos fazer o uso de chás que depuram, que limpam. E isso é fruto do quê? É fruto de estudo. A internet, o YouTube, por exemplo, está repleto de ensinamentos a respeito de tudo isso. Seria uma perda de tempo eu falar disso quando está lotado de vídeos ensinando essas coisas. Da higiene mental, existem muitas coisas. Você precisa de uma higiene ambiental. Não é só você fazer uma defumação. É você, por exemplo, comprar um aparelho pequenininho de ozônio e ozonizar a sua casa. Você não sabe que o ozônio é vida? Descubra sobre ozônio. Descubra como ele é útil para purificar você por dentro, por fora e o seu ambiente, o ambiente da sua casa. Essas coisas são muito importantes. De tal maneira que também existe na internet e você pode pesquisar aparelhos que tratam a verdura, os legumes, as frutas e as carnes, inclusive, para quem come carne, e assim por diante. É uma maravilha. Então, para matar tudo aquilo que vem para dentro de você, como fungos, germes, parasitas, essas coisas, não tem nada melhor que o ozônio. Então, as pessoas que são críticas, que ignoram o assunto, elas tira sarro, dá risada, e até se chateiam, falam, olha que ignorância. Ignorância, meu filho, é você não saber o que é e nem as pesquisas que já foram feitas. Aí sim. Então, você pode fazer uma defumação, você está limpando um determinado setor do ambiente. Quando você usa ozônio, um outro setor, né? Água sanitária, um outro setor. Então existe sim a purificação não só do corpo físico, mas do corpo emocional também, do corpo mental e do ambiental. O corpo mental, a meditação. Então tem gente que não consegue fazer meditação porque o macaquinho do pensamento, do ego, é predominante. E ele é sempre nocauteado, a pessoa é sempre nocauteada e vencida pelo ego. Pelos macaquinhos saltitantes, né? Os bonobinhos que ficam lá. E a pessoa nunca passa da primeira meditação ou da segunda. Aí ele fala, mas é chato e não sei o quê. Mas é uma higiene mental. No começo é assim. Então assista todos os vídeos que você puder sobre meditação. É um preparo psicológico para num determinado momento você começar a meditar. Tá bom? A higiene emocional. A música, a cor ou as cores são potentes indutores emocionais de limpeza. A música suave, ela tem o poder de descarregar o corpo emocional, tranquilizar a mente, higienizar o corpo e a mente. A cromoterapia existe porque as células falam a linguagem das cores. Então, estude as cores e veja muito bem que cores cercam você. Como é que você pintou sua casa? Como é que você está num lugar que é gelo?
que não tem cor, né? No seu quarto é só branco, não tem nada, por exemplo, azul. Estude, procure saber. Existem cores tão poderosas que são capazes de higienizar um ambiente, até mesmo um consultório de médico, por exemplo. Sabe que cor é essa? É o violeta. Experimentos foram feitos na Universidade de São Paulo a respeito de cromoterapia e a respeito da luz violeta. Então procure você também saber quais os benefícios dessa luz violeta no seu lar. Ou também da luz azul, né? São duas cores que eu recomendo para higienização, tá certo? Higieniza o ambiente, seu corpo físico, emocional e mental. Falando de cores, tá certo? Tem mais pergunta? Sim. Quem comandou a percepção humana por 350 mil anos? Aí é que está o X da questão. A coisa mais importante na mente humana é a percepção. É aquilo que a pessoa percebe e não está presente. É aquilo que a pessoa vê através da percepção e não está sendo visível fisicamente. Então veja como a percepção é importante. Há 350 mil anos que a nossa percepção ela vem sendo manipulada. Ela vem sendo programada. Ela se tornou um programa, um aplicativo comandado por forças alheias ao plano do Criador. Isso envolve raças que não são raças extraterrestres benignas, mas também o ser humano tem no seu DNA, por exemplo, o cérebro reptiliano. Pergunta para o seu médico: doutor, onde fica meu cérebro reptiliano? E ele vai responder: na sua nuca. Atrás da sua nuca tem um cérebro chamado reptiliano. É uma herança. É uma herança de réptil. Aí, quando você diz, ou ouve, escuta falar pela primeira vez reptiliano, aí você fala: que turma de doido, que gente maluca. Ué, toda a humanidade tem um cérebro reptiliano, não tem nenhum que não tenha. Mas isso faz parte de um início que começou há 350 mil anos, mas não foi somente reptilianos. Muitas outras raças também. Raças completamente bélicas, maléficas, raças que perderam a luz. Então são seres que a gente costuma chamar da não-luz, né? Porque tem os seres da luz e os da não-luz. 350 mil anos é um tempo considerado curtíssimo. Perante a eternidade é nada. É um tempo nada, é um tempo muito curto. É breve, brevíssimo. É um slide e pronto. Então, quando falar 350 mil anos, não caia para trás, não se assuste, não se incomode, porque tempo existe na Terra, né? Tempo existe nos planetas atrasados como a Terra. Mas nos planos avançados, nos planetas avançados, não existe essa questão de tempo. Não tem ontem nem amanhã, tem sempre agora. E isso é difícil para a mente concreta compreender, porque não tem a percepção para isso. Toda a humanidade ela é regida, 99,99%, todos nós temos uma regência. Somos regidos por um programa. Que fizeram um filme, botaram o nome de Matrix, mas ali é como se ele estivesse falando a verdade através da ficção. É como se não. É a verdade, várias verdades, vários filmes, tudo ficção,
mas colocando tudo na sua cara e você encarando como ficção. Ah, é filme. Ah, é lenda. Ah, é conto. Ah, é entretenimento. Entretenimento, mas vai colocando no seu subconsciente, vai colocando no seu inconsciente tudo aquilo que você sabe e ficou esquecido, que você passou e não lembra, porque quando você mergulha na experiência terrena, essa experiência apaga todo o seu início, né? Antes do vir a ser até agora, apaga tudo, porque também é um programa. Então a roda de Sansara é um programa, é a Matrix, né? Maia, o poder da grande ilusão, é um programa. E o ser humano é submetido a todo tipo de manipulação. Não existe nada que seja verdade, tudo é mentira, tudo é manipulação, tudo é invenção. Nós estamos no tempo de mudar isso, mas a nossa percepção, até hoje, ela é governada por seres que você não imagina. Que para você descobrir essa verdade, talvez você entrasse em surto. Mas existe uma coisa chamada Apocalipse, que do grego significa revelação. Essas revelações virão. Não sei se virão daqui 10 anos, 3 anos, 50 anos, eu sei que elas virão. Então, quem viver, verá, né? Essa manipulação se estende a tudo, a todos os ramos do conhecimento humano, a todos os segmentos da sociedade. Então, seja educação, seja economia, seja medicina, seja laboratórios, tudo que você puder imaginar. E não tem um braço desses seres que seja pior que a mídia. A mídia, a televisão, os jornais. Então, não existe. Porque eles são, vamos dizer assim, os avatares desses seres poderosos, dominadores globais, que vivem no alto da pirâmide e que, segundo alguns informantes, essa pirâmide já foi limpa no alto e já foi limpa em vários setores, que o astral foi esvaziado, e que falta limpar a crosta. E que a crosta vai ser limpa balançando a tigela e mudando um pouco o eixo magnético da Terra e assim por diante. E então sai tudo o que não pode ficar no planeta, e fica no planeta aqueles que tiverem uma vibração, uma frequência vibratória mais elevada, porque o planeta também está mudando de direção, mudando de administração. Então esses seres não vão administrar mais. Todavia, existe uma série de coisas que você precisa saber com relação a isso, para entender por que nós ainda estamos escutando mentiras na televisão e engolindo como se fosse verdade. Por isso é chamado tempo de revelar, Apocalipse, tempo de despertar, tempo de saber a verdade, tempo de conhecer a verdade e ser liberto pela verdade, tempo de se iluminar. Então aquele que não sabe, não tem o primeiro degrau da iluminação, e o choque vai ser muito maior quando descobrir quem realmente ainda governa através dos seus subalternos teleguiados, tá certo? Então isso é o que eu tenho a dizer a respeito da percepção humana. Ela ainda é teleguiada. Ok? Mais uma? Mais uma. Você podia nos dizer então, encerrando, a cura do corpo mental e a sua ligação com o cérebro? Pois bem,
Para a ciência não existe corpo mental e cérebro. Existe cérebro e ponto final, acabou. Morreu o cérebro, não tem mais nada. A ligação que existe é assim: o cérebro é a parte hard do computador, é a máquina em si. E o mental é o programa que roda nesse computador. Agora, existe essa ligação, essa é a resposta. Agora, existe uma coisa chamada consciência. A consciência abarca tudo, abarca a própria alma, enquanto está no planeta Terra, vivo com uma mente, um corpo emocional, um corpo físico, abarca tudo isso. Então a consciência é que é importante. É a consciência que tem a luz, é a consciência que tem a percepção, é a consciência que se expande, é a consciência que viaja, independentemente de corpo, de nave e etc, etc. Então, mas a ligação é essa daí, sabe? É o computador, a parte dura, hard, e o aplicativo. Só que esse aplicativo, ele foi manipulado. Ainda é manipulado. E os que estão acordando, os que estão despertando, são as pessoas que estão buscando essas informações. É as pessoas que estão entendendo, por exemplo, o papel dos mestres ascensionados. Que não é bem exatamente do jeito que estão pregando por aí. Hoje, ninguém salva ninguém. Você se salva. Se você não se salvar, se você não fizer por onde meditar, despertar, se iluminar e se higienizar em todos os corpos, não tem como você elevar a sua frequência vibratória. Então é isso. Meus queridos, indo para o encerramento, resta-me dizer a vocês como humanidade. Portanto, me incluo. Resta para todos nós a humanidade. Um final de ciclo, o final de uma era, a renovação do planeta Terra, uma ascensão do planeta Terra. Muitas pessoas muito sensitivas, com a percepção ótima, existem. Existem, e não são poucas não. Elas percebem as novas vibrações, a nova faixa frequencial aonde o planeta começou a ingressar. Nós sentimos os efeitos no nosso corpo, através de muitos sintomas. Quem sente mais os sintomas? Naturalmente, os idosos. Os idosos sentem mais, mas isso não quer dizer que uma criança não sinta, sente. Um jovem sente. Existem jovens que o efeito é um efeito de depressão, de perda de sentido na vida, de não saber o que está fazendo aqui, de buscar refúgio em drogas. Existe esse efeito. Se tivesse pais, vamos dizer, com certo grau de iluminação, os pais conversariam bastante a respeito dessas verdades ocultas que hoje estão reveladas por toda a internet. É só procurar. Quem procura, acha. Agora, a prioridade da pessoa é o mundo externo, é a materialidade, é viver apelos exteriores, entendeu? Aí ela coloca a prioridade dela para fora. Ela não tem prioridade para o mundo interior dela. Ela procura melhorar por fora. Então ela quer um carro novo, uma casa nova. Nada contra isso, continue querendo, é bom. Mas o foco é só esse também. É dinheiro, dinheiro, dinheiro. É só esse o foco. Olha, quando você desejar a iluminação, como um afogado deseja respirar, aí você está num ponto bom. Mas precisa compreender, principalmente, seus filhos. Por que seus filhos estão sentindo isso? Por que seus filhos estão se perdendo nas drogas? Por que seus filhos estão se cortando? Por que seus filhos estão abandonando a vida? São perguntas de um mundo velho que está mudando para um mundo novo
Nem você sabe para ensinar as crianças e nem as crianças foram ainda preparadas para ajudar você, porque você vai precisar. Então, se você ajudar as suas crianças agora, quando chegar na hora de você precisar, você vai ter o apoio das suas crianças sábias, em que não depende de droga, que não depende de remédio, que não depende de nada disso. Mas se você, com seu marido, na sua casa, vive brigando, qual é o alimento que você está dando para a formação do seu filho? Você pode estar criando um malfeitor em potencial, porque você está preocupado com os seus milindres, com as suas mágoas, você está preocupada com o que você não tem, quer ter de qualquer jeito. E aí, mas você fez filho? Você fez para terceirizar? Você fez para não aguentar? Não pode, minha criança. Não pode ser assim, de forma nenhuma. Então, quando você pretender a iluminação, saiba, nós temos uma responsabilidade com as crianças, com os jovens, com os idosos, com todos, e temos também com os viventes, as criaturinhas da natureza. Então, seus mananciais, não pode, é lixo. Você percebe que o ser humano só produz lixo? Tirasse o ser humano da natureza, a natureza ia se recuperar, que era uma maravilha, não é? Pois é isso que vai acontecer. 2/3 da humanidade serão convidadas a se retirar e habitar outros orbes, outros planetas, bem ao estilo porco. Porco de gente porca. É porco de gente que tem uma frequência vibratória negativa, que é sexo, bebida, drogas, dinheiro e poder, corrupção. Pronto. Agora, esse recado que eu estou falando a respeito das crianças, você os tem, você busque seu equilíbrio, porque senão suas crianças vão ficar desequilibradas e doentes. Eu conheço inúmeros fatos de vínculos diretos e indiretos de crianças, jovens, que de repente balançam na vida, nas emoções, nos pensamentos, na falta de sentido para viver, por causa do cultivo do sofrimento emocional, né? É quase um masoquismo. Termina um problema, começa outro, quer outro. Aí já, não, eu não quero problema, eu quero ser zen, eu quero ser pacífica. É que eu não consigo. E aí tem que beber, e aí começa a brigar porque bebeu, e assim por diante. Mas que responsabilidade é essa? Isso tem que ter um final. E o final é daqui até 50, 60 anos, isso vai acabar. Não pode continuar assim. Que planeta é esse? Que humanidade é essa? Que mundo é esse? Né? Então, meus amores, minha querida humanidade, é preciso que você cuide de você, porque quem não cuida de si não vai poder cuidar dos outros, não vai poder cuidar de filho nenhum. E o seu bem mais precioso são as suas crianças. Compreendeu? Então é isso. Meu abraço, muitas bênçãos, que Deus ilumine a todos vocês, a todos nós, e traga para a sua casa ricos dias, ricas horas, bênçãos, cheia de bênçãos a sua casa.